Saudamos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus eterno de amor, de misericórdia e graça seja comigo, contigo, nos abençoando de forma poderosa, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Como é que está você? Como é que está a sua casa, a sua família, o esposo, a esposa, os filhos? A nossa oração neste dia é que Ele possa continuar abençoando-os de forma grandiosa e gloriosa, e que você, tomando posse da graça, da misericórdia do Eterno, você possa prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estamos começando mais um momento de intimidade com o Criador. O meu desejo é que o Deus Eterno fale comigo e contigo, que nós sejamos tremendamente abençoados por aquele que é a razão do nosso viver, do nosso cantar, do nosso caminhar dia após dia. Segure nele, se agarre nele, esperança, Redentor nosso. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua fidelidade. Esse é o dia que o Senhor nos deu e nós devemos nos alegrar e nos regozijar com ele. Sei com meu irmão, com a minha irmã, não sei das lutas, das inquietações, dos problemas, dos percalços, das lutas, ó Pai de amor, que entedia o seu dia a dia, mas que eles possam, Deus, agarrados em Ti, segurados em Ti, firmados em Ti, prosseguirem para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa, Deus, a sua casa, abençoa, Deus, a sua família, e que a cada instante a dependência do Senhor seja constante na vida de cada um de nós. Que a cada instante nós possamos, Deus, estarmos a cada instante esperando em Ti, tendo em Ti certeza, segurança de que o Senhor é aquele que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ó Pai de amor, abençoa, Deus, nesse instante. Aquele Deus que está no leito da dor. Ó Pai de amor, que está sofrendo no leito do hospital. Tu disseste na tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus eterno. Ó Pai de amor, utiliza, Deus, do médico, do assistente social, do psicólogo, do enfermeiro, da equipe de apoio, para que ao teu comando, Deus, eles possam sendo utilizados por Ti, Deus. Ó Pai de amor, deixar com que essas pessoas voltem para casa. Ó Pai de amor, curados, sarados, porque o Senhor é o Deus da cura. Deus, venha ser com aqueles que perderam um ente querido. E nesse instante, Deus, estão tristes, abatidos, sem perspectiva, sem esperança. Que o Senhor torne a dar-lhe a alegria, Deus, da salvação. Que o Senhor possa, Deus, reanimá-los, fortalecê-los, ampará-los, ó Pai de amor, nesse momento tão difícil. Venha ser, Deus, com os pais que estão em guerra. O Senhor continua no controle de tudo. O Senhor continua sentado no seu santo e sublime trono. Por isso, Deus faz o que lhe apraz. Bem sabemos que estamos, ó Pai de amor, no fim dos tempos, mas o Senhor continua no controle de tudo. Ó Pai de amor, o Senhor disse que faria cessar as guerras até o fim. Faz, Deus, se assim for da tua vontade. Venha ser, Deus, com os nossos missionários, espalhados pelos 4 cantos da terra. Que o Senhor, Deus, dê força, energia, estratégia, Deus, coragem, disposição para continuar propagando o Teu Evangelho, anunciando que só Jesus Cristo salva. Venha ser conosco, que somos também Seus missionários. Ó Pai de amor, para que onde quer que nós estejamos, a mensagem não seja outra de anunciar o Teu reino, de proclamar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Deus eterno, ministra os nossos corações. Carecemos, necessitamos, precisamos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidá-los a ler um texto da Palavra de Deus que está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 2, o verso de número 3, que nos diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus eterno, ministra, Deus, o meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã. Abre-nos, Deus, o entendimento,
para que nós possamos compreender as tuas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? No meio, amados, de tanta confusão, no meio de tantas notícias falsas, no meio onde tantas pessoas têm deixado o verdadeiro amor, no meio onde a devassidão tem campeado, a palavra do Eterno, exaradas na palavra de Deus, nas escrituras do livro de Hebreus, no capítulo 2, o verso 3, diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em outras palavras, o texto está dizendo assim: não há escapatória, não há outra perspectiva, não há outro rumo para que nós possamos escapar. Não existe um outro plano. É o Senhor. E aí, por isso que o escritor do Hebreus diz: como escaparemos nós diante de tantas tragédias, diante de tantos percalços, diante de tantas lutas, de tantas agruras, diante de tantas coisas que têm nos submergido mormente nos últimos dias nos quais estamos vivendo, onde nós olhamos de um lado para o outro e vimos claramente a tua palavra se cumprir. E vimos claramente que o Senhor jaz às portas, que o Senhor está às portas. E aí o escritor disse: como escaparemos nós? Em meio a tantos transtornos, em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, a tantos percalços, como escaparemos nós da grande destruição que está por vir, que está aí afora, se não atentarmos? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, porque a Escritura é clara: se não atentarmos, se não observarmos, se não estivermos atentos a tão grande salvação, a salvação que é tremenda, que é extraordinária. O escritor diz: se não atentarmos para uma tão grande salvação, a salvação que foi promulgada desde o início dos tempos, que a palavra de Deus nos diz que antes de tudo existir, lá desde a eternidade, o Cordeiro foi imolado, Jesus Cristo já havia sido predito como sendo a propiciação, como sendo a justificação pelo meu pecado e pelo teu pecado. E aí a palavra de Deus diz: como escaparemos se negligenciarmos, se deixarmos à parte? E tanta gente vive hoje nessa perspectiva e não atentam para essa tão grande salvação. Infelizmente não há escapatória. E tanta gente nessa perspectiva do hedonismo, do viver, do prazer, do viver o aqui e agora, e se esquecem do Senhor da glória, do Senhor da história. O cantor Oséias de Paula, ele vai numa das suas músicas e vai dizer assim: viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo se um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Viva com Deus, viver é com Deus. E aí, voltando de novo ao texto, o escritor vai nos dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A essa salvação, amados, que abalou os céus, quando foi do anúncio do nascimento do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que o céu coalhou, o céu pronunciou, o céu ficou em êxtase com a promulgação do nascimento do Filho de Deus. Os anjos coalharam os céus e cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Desde ali foi promulgado, foi anunciado essa tão grande salvação. Essa tão grande salvação que veio ao longo dos séculos sendo anunciados pelos profetas. Ele virá. Ele virá, ele virá. Aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. Aquele que vai nos trazer uma nova perspectiva de vida. Ele virá.
E aí Jesus veio, e a mensagem do Novo Testamento é, ele já veio, ele está aqui, o Emanuel, o Deus conosco está aqui. E ele morreu na cruz, ele entregou a sua vida por nós, para que fosse concluído, e na cruz do Calvário ele diz, está consumado, está feito, está pago, está acabado o propósito de Deus. E ele fez tudo isso. E aí o escritor do livro de Hebreus diz, como escaparemos nós, se negligenciarmos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, para essa tão grande salvação. Se não estivermos atentos, e a cada instante, amado, é necessário que nós venhamos estar atentos aos sinais, atentos para tudo aquilo que está sendo dito, que foi dito pela palavra de Deus, que está se cumprindo nos nossos dias, para que a cada instante nós possamos estar seguro em Deus, seguro nessa esperança, seguro nessa convicção, e estarmos atentos de que o Senhor é o nosso socorro, de que é nele que eu tenho que colocar a minha esperança, você tem que colocar a sua esperança, porque fora dele não há salvação, porque fora dele não existe perspectiva. Em Atos capítulo 4, verso 12 nos diz, e em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E aí o texto nos diz assim, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi ele que começou a anunciar esta tão grande salvação. Desde lá do Éden, desde o homem pecou, do ventre da mulher, nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. E isso veio as profecias, e Jesus veio, e ele diz assim, é chegado o reino de Deus. Ele estava aqui, ele pronunciou de viva voz, da sua própria boca, de que ele é o pão vivo que desceu do céu, de que é através dele que nós temos a nossa fome saciada, a nossa sede descendentada, ele que é a nossa porta, que nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele é o nosso bom pastor, sendo começada, anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmados pelos que a ouviram. Que Deus eterno continue a confirmar esta palavra no meu coração, no teu coração. E que a cada instante nós estejamos ávidos, prontos, abraçando dia após dia a salvação que o Senhor nos dá. Que Ele nos abençoe. Deus eterno, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que a cada instante o Senhor esteja confirmando os teus filhos, guardando, protegendo, amparando, trazendo força e vigor, para que eles possam, Deus, a todo instante, tomar posse dessa tão grande salvação. Abençoa, Deus, toda a sua casa, toda a sua prole. E continua a ministrar essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, chegamos ao final de mais um momento de intimidade com o Criador. Que o Deus eterno seja contigo em todos os dias da tua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.